Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus nesta noite. Glória a Deus. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos felizes caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Aleluia! Jesus nos encontrou e estamos caminhando com Ele. Aleluia! Perdido eu andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia neste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia. É que Ele é quem ao céu me leva, e o seu sangue é que me faz jus. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos amparado. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Missionários da Última Hora, já há 24 anos, glória a Deus por isso. Vamos trazer aqui ao púlpito pastor Vanderlei Carceliano, nosso amigo dos Gideões. Com toda a liberdade, pastor Vanderlei, é uma alegria encontrá-lo numa extensão dos Gideões pela primeira vez, não é? E receber o pão quente do céu. Deus lhe use mais do que as outras vezes, e toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. É imensa alegria, estamos aqui neste grande congresso, louvando a Deus pela rica oportunidade. Muito obrigado, pastor Afonso, por mais uma vez me convidar, me chamar aqui. E quantas vezes for chamado, aqui estarei. Muito obrigado. Todos os demais obreiros que servem a este campo, Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida do pastor Wesley,
prazer estarmos juntos aqui fazendo a obra do Senhor. Pastor Donizete e todos os gideonitas, servos do Senhor, que têm feito a diferença ao redor do mundo. Quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia nesta noite, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Enquanto você procura lá na saída, naquela banca principal, não na do Gideão, acho que aquela, na banca principal do congresso, na saída do ginásio, tem meus livros, os meus DVDs, mensagens que eu preguei nos Gideões, várias pregações. Tem esse livro aqui, ó, Coração Transformado. Você que quer alcançar o coração de Deus, este livro pode te ajudar. Esse outro aqui, Anjos Ministradores dos Céus, tudo sobre os anjos de uma forma singela e profunda, glória a Deus. E para terminar, esse aqui, o vaso, o tesouro e a fera. Todos nós somos um vaso, um tesouro e uma fera. Tem lá os DVDs, várias mensagens. Esse aqui, ó, Síndrome de Eli. Eli é um homem que aparece na Bíblia toda vez sentado. Primeiro está sentado perto do altar, depois está sentado no meio do templo, depois ele aparece sentado na porta do templo, depois aparece sentado do lado de fora, depois aparece sentado na beira do caminho, e no final da história dele, caiu da cadeira e morreu. Fica sem fazer nada para Jesus, irmão, só sentado para você ver onde é que você vai parar, crente. Está lá DVDs, mensagens maravilhosas. Esse aqui eu gravei em Israel, 11 pregações gravadas em Israel. Esse aqui, a viagem vai continuar. Imagina uma viagem de 40 anos, hein? Um ano viajando, você fala, não é possível, eu já cheguei, não é possível. E aí Deus fala, não, a viagem vai continuar. Quantas vezes a gente acha que já chegou e de repente Deus vem falar, a viagem vai continuar aí mais um pouco, né? Glória a Deus. Quantos encontraram o texto de Isaías capítulo 43? Digam glória a Deus. Então lá na saída que estão os DVDs, os livros, custa R$10, e você adquirindo nos ajuda a fazer a obra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Fala conosco, Deus, mais uma vez, e que a tua glória resplandeça sobre esta multidão, e o teu nome seja glorificado. Que cada um saia daqui esta noite sacudido, transbordando, cheio da tua glória e do teu Espírito Santo. Que a tua presença tome conta de cada um neste lugar, e o teu nome seja glorificado. Amém, amém e amém. Jesus, podem se assentar, glorificando ao Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estava na minha casa esses dias, andando pelo quintal, mexendo na terra, olhando os pássaros, olhando para o céu, quando de repente eu ouvi a voz, e aquela voz gritou o meu nome e disse: Vanderlei! Eu parei, levantei para olhar quem é que estava me chamando, e não havia ninguém. Me senti atemorizado, aquele temor tomou conta da minha alma, e aquela voz gritou: Vanderlei, eu não me esqueci das ilhas. Disse, meu Deus, olhei por cima do muro, disse, quem é que está me chamando? Quem é que está falando comigo? E não havia ninguém. Não aconteceu mais nada, apenas senti a presença de Deus e fui tomado por um temor ali naquele momento. Fui tomado por um temor. Passaram-se os dias, eu fui pregar no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá, era um palco assim grande como esse, e eu fui subir as escadas para chegar, e quando eu vou subindo as escadas, vem um africano dançando
daquele jeito deles, para o meu lado, me deu um abraço e disse: o meu sonho era te conhecer pessoalmente, e eu trouxe para você um presente da África. Me deu um pacote, eu abri, era uma camisa daquelas que não falta nenhuma cor. Fui lá no banheiro do ginásio, tirei a gravata, tirei o paletó, coloquei a camisa e voltei africano para o púlpito, com aquela camisa. E cheguei ali, preguei a palavra, a glória de Deus se manifestou e o nome do Senhor foi glorificado. Quando o culto terminou e eu fui conversar com aquele irmão, disse: pois bem, muito obrigado pelo presente que você me trouxe da África, mas você, de que país da África você é? E ele olhou para mim e disse assim: pastor Vanderlei, eu sou das Ilhas Esquecidas. Eu disse: o que é que você falou? E ele disse: eu sou de um país que são 10 ilhas no meio do oceano, esquecida pelos continentes, esquecida lá em Cabo Verde, na África. Abracei ele, disse: você não imagina o que é que está acontecendo aqui. Deus gritou comigo lá na minha casa e disse: Vanderlei, eu não me esqueci das ilhas, eu não me esqueci. Deus não se esqueceu do seu país, Deus não se esqueceu da sua nação. E eu virei para ele e disse: eu vou lá no seu país avisar aquela gente que Deus não se esqueceu deles. Aleluia. Ele olhou para mim e disse: você não vai, você é muito ocupado, você prega aqui para multidões, você não vai num campo missionário, nas Ilhas Esquecidas. Disse: pois eu vou. Marquei a data, 30 de agosto. Pastor, o avião vai, te deixa lá e só volta daqui uma semana. Então a gente já desce lá orando para ele voltar, pelo amor de Deus, senão você já fica africano e mora para lá o resto da vida. O avião vai, te deixa e só volta daqui uma semana para te pegar. Eu disse: já que é uma semana, eu não vou fazer uma cruzada só não, vamos fazer logo 3. Aí vamos fazer uma na capital, e depois vamos para o centro da ilha, e depois vamos para o extremo norte daquela ilha, pregando para aquele povo que Deus não se esqueceu deles. Aleluia, fazendo uma grande cruzada de evangelismo, orando e crendo num Deus que responde às coisas impossíveis. Então vamos fazer o trabalho e a obra do Senhor enquanto é dia. Aleluia, porque a noite vem, louvado seja o Senhor. E esta é a hora da igreja se levantar e fazer a obra missionária. Esta é a hora da igreja tomar um posicionamento. O texto que eu li com os irmãos esta noite diz, é o próprio Deus falando: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu vou repetir: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele é antes do dia, ele é antes da noite, ele é antes de Abraão, ele é antes de Isaac, ele é antes de Jacó, ele é antes de Adão, ele é antes de Eva, ele é antes de você. Você não existia e ele já era. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse noite, eu sou. Antes que você existisse, eu sou. Aleluia. Se você crê nele, ele é. Se você não crê, ele é do mesmo jeito. Se você adora ele, ele é Deus. Se você não adora, ele continua sendo Deus. Se você se rende a ele, ele é Deus. E se não se rende, ele é Deus do mesmo jeito, assentado no alto e sublime trono. A sua grandeza é impressionante.
impressionante. Sua sabedoria, sua criação, sua formosura, a forma com que Deus foi criando todas as coisas. O planeta Terra com a sua perfeição. Há uma grande briga entre os cientistas e a Bíblia, entre os cientistas e a fé. Parece que é um querendo provar que o outro é que está errado, e os cientistas vão brigando e brigando e brigando. Até que no ano passado, o maior cientista da Terra, o homem que todos batem continência, que infelizmente vive numa cadeira de rodas, mas é o maior, considerado o maior cientista. O que esse homem fala é produzido das maiores revistas de ciência. E o ano passado ele resolveu dar uma pronúncia, e ele disse o seguinte: é impossível existir o planeta Terra sem um ser poderoso e inteligente ter criado ele. Senhoras e senhores, não são palavras desses crentes cheios de Deus, não são palavras de crente de joelho marcado, que você nos acha como fanático. São palavras de cientistas que até 3 anos atrás ele se considerava ateu, dizendo que o mundo veio da explosão. Agora está dizendo: há um ser inteligente que criou todas as coisas. Ele é. Deus colocou as geleiras nos polos da terra, o ar condicionado natural. Deus colocou os desertos, o aquecedor natural. Deus colocou a Amazônia, o pulmão do mundo. Deus criou tudo perfeito. Alguém perguntou e disse: e se houve o dilúvio e invadiu a terra, por que então que a terra ainda não é invadida? Cadê toda a água? É só olhar para as geleiras e para as nuvens que estão no céu, que contém todas as águas, e para a crista da onda. Se o mar se tornasse lago, invadia milhares de cidades ao redor do mundo. Mas são litros e litros de água que Deus sustenta na crista da onda, e diz: aqui não, você fica até aqui, desse limite você não vai passar, eu sou. Deus, com o seu poder e a sua grandeza, coloca tudo no seu devido lugar. Se nós pegássemos uma velocidade de 800 km por hora, uma velocidade média de um avião, nós demoraríamos 21 anos para chegar no Sol. 21 anos para chegar lá no Sol. Aí a Bíblia vai dizer que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que está acima das estrelas. Nós enxergamos a olho nu cerca de 3.000 estrelas, mas os cientistas dizem que só na nossa galáxia existe 100 bilhões de estrelas, impossíveis de enxergar a olho nu. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, que criou todas elas e formou todas as coisas, aleluia, chama cada uma delas pelo seu nome. Isaías capítulo 40, versículo de número 26, está escrito: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e as chamam cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder.
Ele chama cada uma pelo seu nome e nenhuma delas deixa de responder. Elas se colocam enfileiradas como num grande exército e dizem: eis-nos aqui para aquele que é, para aquele que todo poder tem nas mãos. A sua grandeza e o seu poder, a sua autoridade. Você imagina que a Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, tu és tão grande que não cabe nem mesmo no céu. A Bíblia está dizendo que Deus é tão grande, mas Ele é tão grande, Ele é tão grande que Ele não cabe no céu. Eu não acredito que você serve a esse Deus tão grande, tão grande, tão grande, e ainda vai continuar com essa cara de maracujá maduro, de quem está derrotado, vencido, abatido. Eu não acredito. O teu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o céu não pode comportá-lo. Jó, nas suas indagações do capítulo 38, Deus começa a lhe responder. E Deus vai lhe dizendo: Jó, quando eu criei o céu, onde é que você estava? Quem foi o meu conselheiro e me disse como deveria fazer a terra, Jó? Aleluia. Onde é que você estava? É o Senhor que mede a terra com a palma das mãos. Um palmo, dois. É o que medi a terra com o palmo das minhas mãos, que pus limite no mar e disse: mar, só até aqui. Onde é que tu estavas? E Deus pergunta a Jó no capítulo 38, dizendo assim: onde começa o vento? Deus vira para Jó e diz: eu pego o vento com a minha mão. Esta noite eu estou falando daquele que está sentado no trono, daquele que governa, daquele que manda, daquele que rege, daquele que é todo poderoso, daquele que nessa noite está com o dedo apontado para você, dizendo: eu vou te tocar. Quando eu formei todas as coisas, Jó 38, do versículo 4 ao versículo 6. Aonde você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explica isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as suas medidas? Em cima de que estão firmadas as colunas da terra? Quem assentou o alicerce do mundo? Isaías profetiza dizendo: o mundo está pendurado por um fio. O mundo com a sua inclinação. Você sabia que se a terra fosse inclinada 1 centímetro a mais, para a esquerda ou para a direita, seria impossível vivermos aqui? Se ela fosse inclinada, não, mas ela é inclinada tanto certo. E você que pensa que está parado, e a terra está rodando, 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 e Deus te segura nela. E como ela não se perde no espaço, porque ela está no fundamento que Deus colocou. Você vai rodar aqui, ó, é aqui que você vai ficar. Eu te... Esse é o Deus que você serve.
Muitas vezes a nossa concepção de Deus é muito pequena, é muito pobre, é muito mesquinha, é muito distante da verdadeira realidade daquele que é o Todo-Poderoso. Fala-se Deus para qualquer coisa, fala-se o nome dele para qualquer brincadeira. Não brinque com as coisas santas. Eu tenho um posicionamento inquestionável dentro de mim, com tudo aquilo que é bíblico e que é fé, não se brinca. Não brinque com as línguas estranhas, não brinque com os dons, não faça piada com a Bíblia. Essa noite vai se converter. Toma uma posição. Quando você fala de Deus, você fala do Todo-Poderoso. Respeita! Era mai calamancho rabacalamanácia. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu fui a Israel 5 vezes. Fui a Israel 5 vezes. Uma das vezes que eu fui a Israel, quando eu cheguei no hotel e liguei a TV e fiquei assistindo, não entendia nada, mas fiquei assistindo. E de repente, pastor Donizete, pastor Wesley, parei num canal que era um culto de uma sinagoga. Fiquei observando aquilo. Eram umas 2 a 3 mil pessoas. E para o lado de fora mais um outro número parecido como esse. Quando a câmera mostrava o lado de fora, era uma multidão lá em Jerusalém, transmitido ao vivo. No meio da multidão, um rabino que lia a Torá. E ele ia lendo a Bíblia, e ele ia lendo, e ele ia lendo, e ele ia lendo, e de repente ele engasgava. Algumas vezes ele apenas se jogava sobre o púlpito chorando. E toda aquela multidão pulava, gritava, festejava, rodavam, e eles mexiam assim, para frente, para trás, e eu olhando aquilo disse: meu Deus, o fogo caiu. Fiquei pensando, que mensagem poderosa é essa que esse rabino está pregando? Que pregação poderosa é essa que esse homem está fazendo? Que cai um fogo desse, uma multidão de mais de 5 mil pessoas pulando, gritando. Houve momentos que eu contei no relógio, chegavam a durar 5 minutos para a multidão aquietar e ele continuar. Eu disse: ei, tem igreja pentecostal, tem sinagoga pentecostal em Jerusalém. Falei: que é isso, meu Deus? Eu senti a presença de Deus dentro do meu quarto do hotel em Jerusalém. Então eu fui conversar com aquele judeu, com aquele israelita, e lhe fiz a pergunta, disse: olha, na TV eu acabei assistindo o culto numa sinagoga. Fiquei impressionado. Quando o rabino ia lendo, e de repente engasgava, e aquela multidão pulava, gritava, por 4, 5 minutos. O que é isso? Ele olhou para mim, sorriu, pôs a mão no meu ombro, disse: eu vou te explicar. Oramai, narabas, inecancho lavassia. O rabino vai lendo. Quando chega na palavra Deus, ele engasga, ele não consegue ler, então ele apenas adora, porque o nome de Deus para nós é tão grande, mas tão grande, é tão grande, que nós nem pronunciamos ele.
Levanta as duas mãos aos céus, você que serve a esse grande Deus, e por alguns instantes adora, 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 adora. Só quem está entendendo o que eu estou falando essa noite, levanta as duas mãos para o céu, segura ela lá no segundo andar, abra a tua boca e agora. Fala em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, eu vou adorar o Eterno, aquele que criou, que formou, que manda, que domina, que assenta no trono, que tem todo o poder na mão. Adora, 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 adora o que se assenta no trono. Levanta as duas mãos ao céu, as duas. Começa a balançar para a esquerda, para a direita. Igual eu vi aquele povo adorando. E diga: Eterno, eu te adoro. Balança a mão para a esquerda, para a direita. Adora e glorifica. Adora, adora, adora. Pega, pega, pega. Recebe a glória dele. Se coloque em pé para adorar. Enquanto você se coloca em pé do lado do teu irmão, não para de dar glória, não para de dar glória, não para de adorar. Mancho, verra, seramai, canamaná, aleluia. Não para de adorar, vá adorando. Aleluia, 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 aleluia. A cantora Lurian se prepara, vem cantar. E depois a irmã Carla Kelly também prepara o seu hino aí. Vai adorando e vai escutando o que a Bíblia diz das grandezas do Eterno. O Bicanaia Shuramas. E Lamacando na Vácia, vai adorando e recebendo. Isaías, capítulo de número 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Aleluia. Isaías, capítulo 44, versículo de número 6 a seguir, nos diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno,
eterno, esse que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir, não vos assombreis e nem temais, porventura, desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que se conheça. Aleluia, aleluia. A mão que você levantou para adorar, feche os olhos e glorifica. Os olhos espirituais esta noite, nós queremos mais de Ti, Senhor. Tu és digno de toda honra e de toda glória, todo louvor pertence a Ti. Jesus, oh aleluia. Preciso ter. Vai adorando, vai adorando. Quem quer receber mais? Quem quer ser mais cheio? Sai do seu lugar, vem aqui para a bancada, vem aqui para a quadra. Isso, vem orando, vem dando glória. É por isso que eu te espero, é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Clamo, filho de Davi, esta noite. Ele precisa te ouvir, querido. Meu Deus! Olha, já está cheio do Espírito Santo. Olha para de Tomé, quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber o milagre, eu quero ver. Gritarei o seu nome como fé, e ele atenderá-me com cara de fé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. O dono do milagre está aqui esta noite. Deus! A glória do Senhor tomou conta deste lugar. Adore o eterno, adore o Criador. Olhar pro céu, declarar a grandeza, meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele te atenderá, te colocará de pé. Oh, Deus! Abra os olhos! Eu preciso ver, eu quero ver a tua glória aqui! Recebe! Abra aqui bancada! Aqui atrás! Os pregadores! Os obreiros! Essa glória de Deus! Toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em sua face. Este é o meu sonho esta noite. A glória de Deus toma conta. Eu estou falando do grande, do eterno, do soberano, do poderoso. Atende, Senhor, o clamor da tua igreja. Nós queremos ver milagre, a cura, restauração, libertação. Atende, Senhor, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eu preciso ver, Arablacha Mandarai, Sarablacha Mandarai.
Quer ser batizado com o Espírito Santo? Sai da arquibancada, vem aqui pra cá, vem receber também. Eu preciso ver, eu quero ver. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Esta é a tua chance. Esta é a nossa chance. A glória de Deus vai tomar conta aqui. O Espírito Santo está me autorizando a chamar todos os pastores aqui para frente, para estender a mão aqui, olha. Estender a mão, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todo esse local vai ser tomado. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai curar os enfermos. Ô moço, olha aqui para mim. O que é que você tem na sua perna? Você crê que Jesus te cura agora? Você crê? Eu estou falando do eterno. Então levante as muletas, levante essa muleta e anda em nome de Jesus. Anda, mas anda perfeito. Cura, Jesus, cura. Olha lá, olha lá. Vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Olha aí, tá pulando, tá dando glória. Meu Deus! Paralítico, anda! Anda, anda, anda! Oh, aleluia! O poder do eterno, a glória do Todo-Poderoso. Levanta essa muleta aí, varão, para testemunhar. Segura ela levantada aí. Isso, aleluia. O eterno está aqui. Tem milagres acontecendo por todo esse ginásio. Levanta as duas mãos. Toda a multidão, levanta as duas mãos. O anjo de Deus vai passar aí, perra. O anjo vai passar aí, vai tocar na tua mão, manai. Vai colocar fogo e terremai. E a autoridade remarcando rebaçaia barrai. E quando você tocar em quem está do teu lado, Jesus vai curar, vai batizar, vai sair pulando, vai ter visão, vai ser arrebatado, porque algo sobrenatural vai acontecer. Com a mão levantada, quem está preparado, diga aleluia. Quem quer receber mais, diga glória a Deus. Então agora, a glória de Deus te enche. O fogo de Deus está na tua mão. Recebe agora. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Coloca a mão no ombro dela, no ombro dele. Recebe, 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 recebe a glória de Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Como o som de muitas águas. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória do Senhor toma conta. Aleluia. Recebe. Aleluia. Batiza. Aleluia. Batiza. Batiza, Jesus. Aleluia. Batiza. Remata a frente. Dá dois espirituais. Lá em cima da arquibancada, lá atrás, alguém que assiste pela televisão, recebe. A Ezequiel mostrou como um campo de batalhas, meu Deus, e derrotados no combate. Meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, que coisa linda. Os pastores estendem a mão. Ore por eles.
estes ossos, só tu sabes, meu Senhor. E o Senhor lhe ordenou. E Ezequiel com sua voz profetizou: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos pra que vivam. Eu profetizo que o Espírito de vida vem trazer despertamento, vem trazer avivamento. A glória de Deus profetizo, eu profetizo que o Espírito de vida ressuscita um grande exército, guerreando nas milícias com as armas garantidas pelo próprio Deus, com vitória destemida. Eu profetizo, marche, 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 ó igreja, marche, 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 erai, elevai, elacon, levaço, elacoravai, erai. De Deus, cheio de poder, vai marchando sobre a terra, as fortalezas cairão por terra. O exército de Deus, cheio de poder, vai marchando sobre a terra, as fortalezas cairão por terra. Eu profetizo que o Espírito de vida trazido pelo vento vai trazer despertamento, vai trazer avivamento. Eu profetizo, reina, recamai, vai pegando aí. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. A glória de Deus desceu nesse lugar. Avivamento. Manda. Eu profetizo vida, profetizo cura, profetizo. Fique onde você está. Escute. Eu quero saber nesse momento aonde está no nosso meio você que não é crente, você que não é evangélico, e nessa noite você está no seu lugar dizendo: ora por mim, pastor,
porque eu quero esse Deus também. Eu quero orar por você, entregando a sua vida a Jesus. Quero pedir que levante as mãos, você que não é crente ou que está afastado da igreja e que nessa noite quer Jesus na sua vida. Aonde você estiver, levante a sua mão bem alto e eu quero orar por você. Você que não é crente ou está afastado da igreja, lá na arquibancada, aqui embaixo, aonde você estiver, aleluia, aleluia. Os irmãos nos ajudem, pergunte.